Meus amigos, vamos lá, vamos conversar e trazer novas informações sobre os três atacantes do Sport, beleza? Eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês e tem um deles, meus amigos, que para mim já é situação de ir para a igreja, exatamente. Tá pesadíssimo e eu vou explicar aqui todos os detalhes, o que está acontecendo, quem vai voltar, quem ainda não tem previsão de voltar. Eu vou trazer todos os detalhes e atualizações sobre esses três atacantes do Sport, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, direto ao ponto aqui, tá certo? Vou trazer aqui o primeiro atacante. O primeiro atacante é Marlon Douglas. Aí, para quem já sabe, tá ciente aí da situação de Marlon Douglas, ele sofreu uma lesão de grau 2 na coxa contra o CRB e ficou aí muito tempo longe dos gramados. Foi até a derrota que o Sport teve. A gente estava precisando de Marlon Douglas nesse jogo, mas só que Marlon Douglas logo no início se contundiu e entrou o nosso astro Gustavo Maia. Eu acredito que vocês vão lembrar que depois de sair, Gustavo Maia mal tá indo pro banco, tá certo? Mas falando de Marlon Douglas, meus amigos, o jogador teve essa lesão aí. É um jogador que eu acho que, pra mim, é um jogador coringa, porque ele até entrou no lugar de Barleta. Foi o jogo que Barleta tem recebido o terceiro cartão amarelo e não podia atuar contra o CRB. Marlon Douglas entrou, tá certo? Até que ele tava evoluindo bem nos outros jogos também. É um jogador coringa, que eu acredito muito que é um jogador coringa no Sport. Ele entrou e se lesionou logo de início, tá certo? Porém, meus amigos, a nova atualização de Marlon Douglas é que ele já vai estar disponível até sexta-feira, já está disponível para o treinamento. E tudo indica que ele pode sim aparecer no próximo jogo do Sport, beleza? Que é contra o Atlético. Isso aí, entre aspas, me preocupa um pouco. Porque hoje a gente tem vários jogadores que estão hoje com lesão, terceiro cartão amarelo, que no caso ali falando da ponta esquerda, que é onde basicamente Marlon Douglas joga também. Tem Cleison, a questão de lesão de Cleison, tem a questão de Yuri Castilho, que levou o terceiro cartão amarelo. E para mim, daquele lado esquerdo ali, teria que ser essa casadinha aí que eu já disse a vocês. Que é, do lado direito, do lado esquerdo ali, a gente tem Edson Lucas como lateral esquerdo e Felipinho como ponta esquerda. Eu acredito que Márcio Goiano pode sim fazer essa dupla ali, que vai dar mais frutos ao Sport, principalmente pela questão dessa lesão da lesão de Cleison e do terceiro cartão amarelo de Yuri Castilho. Só que com essa possível volta de Marlon Douglas, apesar que ele não está com ritmo de jogo, está voltando a lesão, acho muito arriscado colocar ele de cara, mas Márcio Goiano pode sim optar para colocar ele lá na ponta esquerda, que foi até o jogo contra o Ceará. Ele jogou como ponta esquerda, deu um passe muito refinado, colocou a bola com a mão na cabeça de Madison e a gente foi lá e fez 2-0. Contra o Ceará, ele sofreu um pênalti também, então pode sim aparecer ali. Mas eu prefiro particularmente essa dupla que eu falei aí, um teste dessa dupla que seria Felipinho e Edson Lucas. Principalmente porque Edson Lucas jogou muito a bola também nesse último jogo aí, então que foi contra o Náutico. Então tirar o cara para botar novamente Felipinho ali no lateral esquerdo, que não tem tanta segurança na marcação, para mim vai ser um retrocesso se Márcio Goiano fizer isso, beleza? Mas em relação a Marlon Douglas, a atualização dela é essa, tá certo? Bora lá pro segundo, tá certo? O segundo, meus amigos, é Cleison, que saiu lesionado nesse último jogo contra o Náutico e é um jogador que até então estava sendo titular. Para mim, Cleison não é titular nem aqui nem na China. É um jogador que é mais marcador do que atacante. Até o jogo mesmo contra o Fortaleza na última quarta-feira, que teve um cruzamento. Eu não me recordo quem foi o cruzamento, foi de Perotti. O cruzamento de Perotti era só para ele escorar pro gol, ele chutou o vento, enfim. Ele é um cara que faz 69 jogos que ele fez apenas um gol.
Então, assim, não é um jogador que é para ser titular absoluto, mas para Márcio Goiano, ele é titular absoluto porque ele marca muito bem e ajuda Felipinho. Mas essa questão aí de Cleison, dessa lateral esquerda do Sport ali, que precisa de jogadores para ajudar Felipinho, a gente já tem Edson Lucas, que eu acabei de falar, então não precisa Felipinho voltar para a lateral esquerda, e sim jogar como ponta esquerda, beleza? Mas a atualização de Cleison é a seguinte: ele saiu, tá certo, lesionado, estava sem entender o que foi, e o Sport divulgou, tá certo, o que foi que aconteceu com o Cleison. Cleison confirmou a lesão de grau 2 no bíceps femoral e não tem previsão de recuperação, beleza? Essa foi a informação do Sport. Só que, claro, eu tenho que correr atrás da informação para vocês, e tem sim, basicamente, a previsão de volta de Cleison, tá certo? E pela pesquisa que eu fiz, diz o seguinte: o tempo de recuperação para uma lesão de grau 2 no bíceps femoral varia de 4 a 8 semanas, podendo estender-se até 10 semanas em caso que exigem maior cuidado. O período exato depende da extensão do dano e da qualidade do tratamento. Por isso que o Sport não quis divulgar, tá? A pessoa diz assim, tanta data, vai depender da evolução e do grau, mesmo assim, da forma que ficou essa questão dessa lesão. Mas vamos basear aqui, tá? De 4 semanas a 8, vamos deixar no meio termo aí, vai ser basicamente mais de um mês e meio, um mês e quase 2 aí, mas vamos botar um mês. Ele tem basicamente um mês para poder voltar. Então, o próximo jogo ele não vai atuar, que vai ser contra o Atlético, nem contra o Atlético, entre outros. Eu acredito que Cleison só volta depois da Copa do Mundo. Vai assistir a Copa do Mundo na boa entre aspas, tá? Eu tô brincando aqui, porque lesão é séria, eu não desejo isso para ninguém. Mas ele vai assistir a Copa do Mundo sem atuar pelo Sport. Então a gente não pode contar com o Cleison. E para mim, tá certo? Pode não ser a opinião de vocês, Cleison não é titular. E se fosse para entrar no segundo tempo, é o mesmo esquema de Depena. É um cara que, para mim, é muito forte na marcação. O Sport ganhando, tendo que catimbar o jogo, fazer uma marcação mais forte, aí sim eu pensaria em Cleison, e como a gente pensa em Depena no segundo tempo. Mas para ser titular, como o Cleison está vindo sendo, eu não concordo com essa escalação dele de titular, beleza? Mas bora lá, meus amigos. Aí já passou esses dois, Marlon Douglas e Cleison. Agora, esse outro ponto aqui, esse outro jogador, que para mim é caso de igreja, tá? Negócio assim, eu falo de igreja brincando assim, mas tá uma carga muito pesada em Zé Roberto, tá? Eu trouxe, a semana que ele foi, faz 2 semanas, para vocês aqui, que o jogador já estava recuperado da lesão que teve, porém, ele agora se machucou de novo. A ideia é essa. Bora lá, o que aconteceu aí com o Zé Roberto? Zé Roberto teve uma lesão no tornozelo, tá? Uma das lesões, porque ele já teve lesão no braço, lesão na coxa, que passou um ano sem atuar pelo Sport. Lembrando que no ano passado ele nem atuou pelo Sport. Esse ano se recuperou e já no jogo, não sei se foi Copa do Nordeste, foi Campeonato Pernambucano, que ele estava sendo titular, entre aspas, né? Porque Coutinho já tinha ido embora, ele foi titular. E a gente ficou até sem atacante, que Peralta não tinha nem chegado ainda. A gente ficou até sem um centroavante nato ali. E Zé Roberto se machucou nesse tornozelo dele. Só que ele se recuperou 2 semanas atrás. Eu trouxe para vocês, ó, Zé Roberto, tá tudo certo, tranquilidade total. Ele já se recuperou. Só que não é bem assim, tá? Zé Roberto, mais uma vez, sentiu dores no tornozelo. Ele já tinha saído do departamento médico, já tinha ido pro gramado, e nos gramados ele já estava treinando e sentiu mais uma vez uma dor no tornozelo e teve que voltar do departamento médico. Só que a bronca é que Zé Roberto agora não tem previsão de volta. Isso mesmo, ele não tem previsão. O departamento médico do Sport está tratando para saber o que danado é que aconteceu com Zé Roberto. Mas enfim, meus amigos, em relação a Zé Roberto, eu já disse para vocês aqui, vou repetir mais uma vez, gosto do atleta, foi um dos foi o primeiro a falar com a diretoria do Sport para reduzir o salário dele, porque como uma forma de gratidão, ele não jogou no ano passado, o Sport foi rebaixado, ele queria continuar no time, mas só que tem algo que, desde que Zé Roberto chegou no Sport, é lesão em cima de lesão. Para mim, ele se recuperando, emprestaria ele, venderia, faria algum acordo, mas ele precisa pegar uma nova atmosfera. Na Ilha do Retiro, eu acredito que não tem mais clima
tá certo? Não pelo jogador ser um jogador chato, um jogador horrível, nada disso. É clima mesmo profissional. Eu acredito que vai ser bom até pro mental do atleta depois dessa sequência de lesões aí, lesões no braço, um ano sem atuar e agora uma lesão no tornozelo, voltou pro gramado e sentiu mais uma vez. Isso aí é algo já... Pode ser até algo mental também, tá certo? Então assim, se eu fosse o Sport, eu entraria em um acordo com o jogador e nessa próxima janela, ele estando apto, tá certo? Tem que estar o jogador apto e empresta o atleta. Ó, Zé, vai lá procurar novos ares aí para poder ver se tu consegue retornar de verdade no futebol, porque tá muito complicada a situação de Zé Roberto em Recife, tá certo? Na Ilha do Retiro, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham dessa situação de Zé Roberto e dos outros atletas. Mas principalmente de Zé Roberto. O que é que vocês fariam nessa questão desse jogador? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.